Isso até, de certa forma, me traz uma saudade, né, do lugar onde eu nasci, mas destroçado atualmente. Todo o céu já voltou. Na companhia desse bonitão e de um outro bonitão que está aqui ao meu lado. Dono de tantas medalhas e de uma carreira para lá de vitoriosa. Ele já foi 2 vezes o melhor do mundo na ginástica artística e medalhista de prata nas últimas Olimpíadas, que eu inclusive assisti, vencendo o medo, a depressão, eu sei porque eu tive depressão, e os limites do seu próprio corpo. Eu acho que valeu a pena. Olha quem está com a gente, ó. Diego Hipólito. Fala, bonitão. Como é que você está? Obrigado por ter vindo. Ótimo. Muito que conversar, Diego, porque foram momentos que eu acompanhei muito difíceis, principalmente nesses últimos 8 anos. Falei bobagem, não? Por aí, né? Foi desde Pequim, acho que foi o momento mais complicado, né? Foi minha falha em Pequim, mas depois de Pequim eu tive anos bons na carreira, mas em Jogos Olímpicos eu tive grandes problemas. E como os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, aí complica um pouco. Vira 8. Na verdade, eu nunca vi, estava falando contigo em off ali, porque eu nunca vi uma volta por cima tão impecável. E a gente se vinga, assim, através de você. Se vinga do mundo, das pessoas, porque essa medalha de prata, por exemplo, que na minha opinião deveria ter sido ouro, a minha opinião, mas eu não julgo, na verdade, é como se fosse um sonho realizado, né? Foi totalmente. Eu acho que pela questão de perseverar, mesmo de perseverança nos momentos mais difíceis, porque seria muito mais fácil agora eu não ter enfrentado o meu medo de competir novamente nos Jogos Olímpicos, e eu estava com medo, por mais que fosse um sonho meu, eu envolvo uma nação, envolvo pessoas, e então por conta disso, quando você sobe ali para competir, você está enfrentando todo o seu medo. Então só no primeiro dia de eu ter ido para a final já do solo, de ter competido bem o primeiro dia, para mim já tinha sido uma vitória, porque eu já tinha enfrentado não cair novamente nos Jogos Olímpicos. E essa foi a minha maior glória no primeiro dia. A medalha nem se conta, nem imaginava, então tá ótimo. Não, mas eu imaginava, e todos os brasileiros imaginavam também, porque olha, antes da vitória, você foi vítima de uma perversidade, de uma crítica cruel, perversa. Eu cheguei a ouvir, o tempo do Diego já passou. E lidar com essa pressão não é fácil, meu irmão, eu sei. E você administrou bem isso, né? Ou não? Então, eu tive nesses anos eu fui, na realidade, amadurecendo, porque você chega a um nível, um patamar que você se torna o melhor do mundo. Se manter como o melhor do mundo é muito difícil, é mais difícil até do que chegar, porque você se torna almejado, você se torna numa posição do líder daquela situação toda, então todo mundo quer ser como você. Exatamente. Eu acho isso ótimo, nem acho isso negativo, só que depois disso tudo eu comecei a ter falhas, então nessas minhas falhas eu comecei a ser muito criticado, que é natural, né? A crítica, na realidade, ela pode ser lidada como um lado construtivo, só que como foram 2 quedas olímpicas, é uma exposição muito grande. O nosso país é um país que hoje, para esses Jogos Olímpicos, a gente teve uma preparação muito melhor do que teve para os Jogos Olímpicos, por exemplo, de Londres e de Pequim. Mas é um país ainda que não tem uma estrutura igual aos outros países internacionais. Claro que não. Então, e não prepara de uma maneira geral. Dessa vez ainda a gente teve um plano que ajudou um psicólogo, nutricionista, até meu clube de São Bernardo, me colocou um fisioterapeuta à disposição, um psicólogo à disposição, situações que eu não tinha antes. Então, a questão do enfrentar foi muito complicado, porque acima de público externo, o público externo muitas pessoas acreditavam, mas o público de dentro não acreditava, e isso me deixava muito inseguro muitas vezes. Só que o que eu falava, eu tenho que fazer minha parte até o final, que o que eu não posso ter é a sensação que eu não fiz o meu máximo. Então, quando eu cheguei até os Jogos Olímpicos, eu não sabia se eu ia competir, porque eu não sabia se me classificariam. Mas eu sabia que eu tinha feito o máximo que eu podia. Você sabe que, quando eu falo em crítica perversa,
Nós temos um problema cultural aqui no nosso país, muito sério. Você tem que ser o grande vencedor, o grande herói, o maior de todos, sempre. A carência que os brasileiros, me incluo nisso, têm de ídolos é uma coisa absurda. Então, a primeira escorregadinha, a primeira... Ixi, você não é Deus, Diogo, você não é Deus. Você é uma pessoa. Então, um erro... Mas, de certa forma, às vezes, eu lido muito... Eu imagino, eu vejo, eu lidei muito com a crítica e eu tentei sempre digerir da melhor maneira possível, sempre não lendo. Até nesses Jogos Olímpicos, eu sumi das redes sociais, que é algo que eu até sou... Hoje em dia, menos ativo do que eu já fui, mas... Eu sumi, falei, eu não vou ler nada que vá me magoar, porque eu sei o quanto eu trabalhei para estar aqui. Então eu tentei entrar numa bolha, é muito complicado, tá? Porque os Jogos Olímpicos é uma imprensa do mundo inteiro. E na realidade, quando chega nos Jogos Olímpicos, você não tem imprensa só do esporte. Você tem todos os tipos de mídia que muitas vezes nem entendem do que você passa no dia a dia. Porque quando você chega ao resultado positivo ou negativo, as pessoas se influenciam pelo aquilo que acontece momentaneamente. Ou ganhou ou perdeu, você vai ser julgado ou pela vitória ou pela derrota. Só que, tanto na vitória quanto na derrota, existe um treino de 7 horas diárias, fisioterapia de 3 horas diárias, 1 hora de psicologia durante uma vez por semana, de segunda a sábado treinos de 2 períodos. Então, e sem contar as responsabilidades que você leva com isso. Por ser um país totalmente carente de ídolos, quando você chega ao auge da sua carreira, você acaba levando todo mundo nas suas costas e você se torna tão responsável por aquilo que, na realidade, você, quando cai, quando tem a falha, você se sente o criminoso da situação, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu caí em Pequim, eu me senti um criminoso. E eu não era criminoso. Eu só, na realidade... tinha tido uma falha, como eu tinha muitas vezes em treinamentos, mas como ela era exposta, aí o que aconteceu? Eu fui para Londres, caí de novo, que para mim foi bem pior do que Pequim, até 4 anos depois caí literalmente de cara. Aquilo ficou marcado para o resto, eu imaginava que ia ser marcado para o resto da minha vida. Eu jamais imaginaria que eu ia ter por Deus e pelos meus esforços, óbvio, eu ia ter essa oportunidade de chegar na minha casa, eu nem imaginava que ia ter uns Jogos Olímpicos no Brasil. No Rio de Janeiro, com a nossa torcida, e ser triunfado e conseguir aguentar essa pressão toda de chegar lá e passar o treinamento para a hora da competição é algo que me fez tentar incentivar cada vez mais as pessoas. O mundo é muito crítico, né? Em todas as áreas. Como nós temos um país com muita corrupção, muito problema, e isso acaba muitas vezes não sendo visto, às vezes o erro se torna o certo. E o que eu vejo muito pela minha vida, que o que eu fiz, o caminho certo ele era mais difícil. O errado pode muitas pessoas irem, o certo é mais difícil, mas eu ia sempre nele. Sempre nele. E eu pensava, será que eu vou ser medalhista olímpico? Será? E olha o que aconteceu. Então, eu acho que assim, o mais importante disso é as pessoas se espelharem nessa história minha, que eu não sou melhor que ninguém, e tentarem ter algo similar e até melhor do que eu consegui durante esse período de treinamento. Bom, emocionalmente, todos nós nos vingamos em você. Você pode ter certeza disso. Porque eu não sei até que ponto essa cobrança, essa pressão que você sofreu, possa ter ajudado você nisso. Não sei se isso contribuiu de alguma maneira. Mas isso você me responderia. Se isso ajudou, se não. Mas que foi muito legal ver você lá na Disney, foi. Não, eu sou muito... Ajuda. Gente, nem sabia se vocês iam falar da Disney, mas por coincidência... Aí, ó, eu não tive tempo hoje de... Dá uma olhada aqui. De passar em casa. Ó, eu, Nori, a Dani, a Flavinha e a Jade. Gente, é o povo da ginástica mais divertido. Olha eu fazendo... Todos são muito legais, todos os outros... Mas foi muito legal reunir eles. A Dani... Minha irmã amada aí, que eu amo de paixão. Flavinha, Jadão e Nori. Mas essa daí não é na mesma Disney. Essa não é de Tóquio, não foi agora. Essa não importa, Disney é Disney. Disney é muito legal. Essa foi depois da competição. Por coincidência, eu tô com uma camiseta de lá. Mas você acha que ajudou essa pressão ou não? Ou foi uma coisa... Eu estava muito decidido do que eu queria. Na realidade, eu acho que nada externo ia me atrapalhar dessa vez, porque foi tão complicado durar esses anos todos e eu tive a oportunidade de ir aos Jogos Olímpicos, eu não queria desperdiçar essa chance. Então,
Eu fiz o máximo que eu podia na hora, tentei controlar minhas emoções. É algo muito complicado na hora que você entra numa arena que tem lá 15 mil pessoas te assistindo. É óbvio que você está vendo que estão gritando o teu nome. 1 bilhão de pessoas no mundo te assistindo. Mas é pior na realidade as pessoas que estão ao redor. Porque vira uma barulheira que... Até para ginástica não é algo tão comum. É diferente do futebol, vôlei, basquete, esportes que na realidade necessitam das pessoas gritando, plateia, porque você está torcendo pelo seu time em específico. A ginástica é um esporte de muita concentração e você depende única e exclusivamente de você naquele momento. É um esporte bastante individual no momento que você sobe. Então, exige uma concentração enorme, mas eu acho que sempre a torcida me favorece demais, eu gosto. Por isso que o Brasil foi tão criticado. Por causa do barulho que se fazia. Imagina, você é time de uma pessoa só. Pô, porque, olha, vida de atleta, eu vou dizer, né, é uma coisa, eu tenho amigos atletas. Não é fácil. Você participa de competições pelo mundo inteiro, um monte de ossos quebrados, fratura o tempo inteiro. Você mesmo já passou por cirurgias, várias? Mais de 10. Quanto? Mais de 10 já. Meu Deus do céu. Já operei tudo que você possa imaginar. Já operei o corpo inteiro, ombro, joelho. Olha isso aí. Olha isso aí. Essa foi a Copa antes das Olimpíadas que eu participei no Brasil. Foi uma Copa que eu estava me sentindo bastante pressionado porque eu não estava classificado para as Olimpíadas. Fui bem, mas ainda não foi satisfatório na época para me classificar para os Jogos. Lindo. Aí foi em Glasgow. Nossa, esse vídeo nunca vi. Você está vendo agora. Esse foi no Mundial aquele lá. Nossa, isso é muito velho. Sem Gente, não sei nem o ano. Mas é sensacional tudo isso, né? Qual foi a tua fratura? Pergunta estúpida. Qual a sua fratura mais... ou a sua cirurgia mais complicada? Então, tem algumas. Eu acho que a pior foi o pé esquerdo, porque foi num período que eu queria muito ir para o Campeonato Mundial e aí eu tive uma lesão relativamente bastante grave e como tinha o risco de eu ficar fora da ginástica, nenhum médico do Brasil quis me operar, porque eu tinha que fazer um enxerto que não é comum ser feito. E aí a gente, junto do Comitê Olímpico Brasileiro, me ajudou a procurar um médico que fizesse a cirurgia. A gente conseguiu um médico americano, que na época nunca tinha feito ninguém, mas eu seria uma cobaia, e um suíço que já tinha feito em 4 pessoas. E por coincidência, um tinha sido jogador de futebol. Aí eu decidi fazer com ele. Claro. Fomos para a Suíça, a operação foi muito bem sucedida. E eu voltei. Não é questão de dor, as cirurgias do ombro doeram mais. Mas a cirurgia do pé esquerdo foi mais grave porque eu tinha medo de ficar fora da ginástica. Depois disso, na realidade, eu vi que a medicina esportiva evoluiu muito. E isso fez com que a gente tivesse a oportunidade de, mesmo operando, conseguisse ter uma qualidade de vida ainda no esporte. E é mega importante, na realidade, esse conjunto do atleta com o médico. Eu tenho o Dr. Paulo, que convive comigo agora, pelo menos semanalmente. Ele vai lá no meu clube de São Bernardo e me ajuda bastante a sempre ter o feeling, ver o que é bom fazer, é bom reduzir alguma coisa. Então, hoje em dia, eu me cuido muito mais do que eu me cuidava. Agora, corpo são e mente sã. Você é palestrante. Uhum. E essas palestras que envolvem normalmente a garotada, as crianças, como é que você trabalha esse equilíbrio emocional? Porque trabalhando com criança é sempre um pouco mais complexo, né? Eu acho que assim, é muito do que eu vivi, né? Dar uma palestra e, na realidade, lidar com crianças, lidar com a sociedade em geral, para mim é muito bom. Na realidade, contar minhas experiências de vida e tentar dar a oportunidade da pessoa olhar a minha vida e querer se espelhar nela, mostrando que eu não tenho diferença. Porque o grande problema é que muitas vezes, quando você vê uma pessoa na televisão, ela se torna um astro, se torna algo diferente da outra que está assistindo, e não é. Não tem diferença nenhuma. Muitas pessoas que entram na televisão acabam se sentindo super-heróis, que não são. A situação, na realidade, é fazer com que a pessoa se identifique pelas minhas histórias, porque muitas vezes um pai também, não só uma criança, tem uma história muito mais difícil do que a minha,
e ela está escutando aquilo, está motivando, que vê que eu passo por dificuldades também. A gente, quando pensa em família, imagina sempre o Diego e a Daniele, os irmãos que sempre estão juntos, a gente também tem o irmão o Edson, mas sempre pensa que a gente não briga. Briga também. Irmão, família tem sempre... Briga com a Dani também? Sempre, lógico, toda a família tem problema. Só que o que a gente tem de importante é que se chama família. A gente tem uma união muito grande. E isso tudo cooperou demais para o esporte, porque eu acho que a influência que meus pais tiveram foi total para a gente. E a questão com crianças... a gente vive num mundo muito evoluído, né? De internet também, de questão a drogas, em tudo. Tudo você tem acesso, né? Se você quiser ter acesso, você tem. Mas você tem a oportunidade de se espelhar num atleta, em uma pessoa que vive a dificuldade diária do treinamento e tem satisfação naquilo que faz. E é muito prazeroso. E principalmente de modalidades que têm a plasticidade, como a ginástica tem, de acrobacias, eu acho que isso desperta o interesse de crianças. Eu fico muito honrado, é muito legal ver que tem muita criança que reconhece, assim, tipo, isso é algo que é muito, muito novo, porque meu público era um público adolescente e mais adulto. E hoje em dia muita criança de 7 anos, criança de 6 anos, eu fico um pouco impressionado, uma criança de 6 anos me reconhecer antes dos pais. Isso para mim vale tudo a pena, porque eu jamais imaginei que eu ia passar por isso. Eu era mega pobre, vendia bebida na praia para ajudar meus pais, passamos dificuldades de não ter o que comer. Então, isso para mim era algo que jamais, quando a gente passa por isso, a gente jamais imagina que a gente vai chegar no topo. O que é o topo? Não é a questão financeira, o topo é a satisfação. E eu realmente sou muito satisfeito naquilo que eu faço, amo demais a ginástica. Rumo a Tóquio? Rumo a Tóquio, com certeza. Então, olha aqui, ó. Eu sei como é que tá essa rotina de treinos, deve ser uma barbaridade que você está passando agora. Bastante. Mas olha, eu já estou torto. De tanto que eu vou torcer por você. Muito obrigada. Obrigado, Diego, por ter vindo, viu, querido? Eu que agradeço. Portas abertas para você a hora que você quiser. Valeu, muito obrigado. Olha, Diego Hipólito, nosso herói, não só o nosso ídolo esportivo, mas fundamentalmente aquele ser humano de primeira grandeza que todos nós gostaríamos de ser. Essa de dar a volta por cima. Obrigado, Diego. Nada, valeu. Ó.